para comprar algumas coisas e acabei escondendo pelo carro. Essa é considerada a fronteira mais movimentada do Brasil. Você vai entrar em live agora? O fluxo aumenta. É quando milhares de brasileiros vêm em busca de presentes mais baratos. Ali. Olá, Olá, Dé. tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo na paz? Olá, temos pessoas entrando já, que beleza. De bola. Isso é lindo de ver. Vou aumentar meu volume aqui, tá ruim. Aí, Dé, deixa eu colocar Vai colocar um negócio aqui. Jesus. Ah, pronto. Óculos Não, escuro. coloquei errado. Aí. Tá com óculos. Saiu agora. Colocando o celular também para carregar aqui. Ajeitar aqui, né? A Febrace tá conosco. Olha que maravilha! O pessoal que está entrando, se puder, por favor. Convidar os colegas, os amigos. Isso. Para que o pessoal possa acompanhar aí a nossa live, entender um pouco mais essa história, experiência química, sofrimento psíquico que vem atrapalhando muita gente, muita família. Ah, meu pai aí, Valmir Toledo de Souza. Seja bem-vindo. Esse é o Peça Rara. Boa noite, Sayonara. Meus filhos também estão aí. É mesmo? Regra. Legal. Peraí. Sim mesmo. Amém, meu pai. Sua bênção. Por enquanto, eu só conheço 3 pessoas. Convidei Além o dos meus pessoal filhos, claro. aqui. Tá entrando. Hoje um assunto bem interessante, carregado de estigmas, de dogmas, de preconceito. Um assunto que particularmente eu sou apaixonado. De medo também, né? Legal. Desinformações, posso falar também, né? Sim. Ó, o Brunão tá aí. Não tem como enviar pelo WhatsApp, não, né? Sabe que Você eu não mexer nisso? sei? Link, mano. Onde que pega o link? É sério que você está fazendo essa pergunta para mim? Deixa eu ver aqui. Eu não sei não, hein? Copiar Como link. todo bom pai, o recado tá dado. Nos três pontinhos, copiar link.
boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Bem-vindas. Oi? Mandei no grupo do CT. Obrigado, velho. Pati, Paty tá aí. bem-vinda. Suelen também, vi a Suelen aí. Dona Joelma. A minha filha ensinando como é que a gente faz para mandar o link. A doutora Silvana conseguiu, filha. Boa noite, meu amor. Parabéns pelo certificado. Rosineide, bora vencer. Olha lá. Vamos começar? 5 minutos já que iniciamos. Maravilha. Quer apresentar, Dé? Inicia pra gente. Bom, eu sou a Débora, sou uma das diretoras da Clínica Oliveiras. Eu e o Gustavo, a gente montou um projeto para começar a passar para os familiares e para outras pessoas tudo sobre a doença. A gente faz enquetes semanais, onde dentro dessas enquetes há uma votação e aí a gente explana o tópico desejado. Essa semana foi pedido, dentre 5 tópicos que a gente passou para a pesquisa, foi solicitado que a gente falasse um pouco sobre dependência química, que conforme o Gustavo falou inicialmente, né, é cheio de dogmas, cheio de estigmas e muito medo para grande parte dos familiares, né? Porque é uma doença que não tem cura, que as pessoas desconhecem de onde ela surge de fato. Então a gente vai explanar um pouquinho sobre isso e eu vou dar a palavra para o Gustavo, que é o nosso responsável dentro da unidade, para ajudar os meninos com relação a todos os problemas que eles passam, as dores, os sentimentos. Ele também vai falar um pouco sobre um novo projeto que a gente está fazendo na unidade para ajudar todos eles. E a gente espera que vocês aproveitem. Tem que ser uma live gostosa, fiquem à vontade para fazer perguntas, ele está aí para sanar. O que a gente não souber, a gente vai pesquisar para poder ajudar. Essa é a ideia, tá? É dividir um pouco do nosso conhecimento com cada um de vocês. E também aprender com vocês, porque a gente aprende todos os dias. Gustavo, legal. A palavra é toda sua. Legal, boa noite. Aí, para quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo, eu sou consultor em dependência química. Iniciei na área, como eu disse no início da live, a minha paixão é a dependência química, né? Iniciei os meus trabalhos dentro da questão terapêutica com dependência química, e a dependência química foi, como eu posso dizer, uma porta de entrada para entender aí o universo aí de como funciona a mente de um dependente químico, né? É justamente por causa desses dogmas, dessas falsas crenças, dessas informações um pouco que se desencontram, né? Ao longo do caminho, vou ser usado de dizer, romantizando uma doença, obviamente sem menosprezar as consequências biopsicossociais, né? Que essa patologia causa, as perdas, né? A destruição ou quase destruição do seio familiar que essa doença tem causado. E agradeço aí a oportunidade. Nós da Clínica Oliveiras, nós temos a noção da importância da família, das pessoas também entender um pouco desse contexto, né? Que é a questão da dependência química. Então é com muito prazer, com muito agrado, com muita gratidão a Deus que a gente inicia esse encontro aí para falar um pouco mais dessa problemática. E vamos lá, bora vencer. Vamos lá, Dé. Manda ver, é todo seu. Show de bola. Hoje é um Quando a gente fala que você domina. Então vamos lá.
Quando a gente fala de questão de dependência química, é uma doença multifatorial, porém que visa somente o uso de uma determinada substância. Quando a gente fala de dependência química, infelizmente, há esse dogma de que é somente, vou ter que falar o nome de substância, não sei se deveria, mas vou falar, maconha, cocaína, álcool, cigarro, crack, as drogas mais populares aí que a gente encontra aí no dia a dia, né? Mas a doença da dependência química é muito mais ampla do que somente o uso de uma determinada substância, né? Ela é uma doença biopsicossocial, né? Uma doença biopsicossocial que afeta. Perdeu o áudio. Acho que sua internet caiu, Gustavo. Para todos que estão nos acompanhando. A dependência química, no assunto passado que a gente falou de dependência emocional, é praticamente a mesma coisa, né? É uma doença que ela age num sistema cerebral chamado sistema de recompensa. Eu vou detalhar esse passo a passo, como funciona de uma maneira mais didática, né? Para que a gente possa entender juntos essa problemática. Mas é necessário falar dentro do contexto do ser humano, né? O ser humano, existe 3 meios de buscar uma recompensa, ou seja, 3 meios de buscar um prazer na vida, né? As naturais, né? Que é o esporte, o sexo, o comer, o lazer, o abraço. As sensoriais, que é aquilo que você toca, né? Aquilo que você palpa, o prazer de comer uma comida gostosa, o prazer de tocar em uma comida gostosa, o prazer de vivenciar a experiência, de comer uma pizza, de tocar aquilo, de sentir o cheiro de um perfume, né? E as não sensoriais, que no caso entra, como posso dizer, como algo externo que a pessoa usa para obter um prazer. Quando a gente fala de ser humano, o ser humano ele foi criado, vai ficar gravado, o ser humano ele foi criado para vivenciar, para ter prazer. Ou seja, o cérebro humano ele recusa todo tipo de sofrimento, ele cria umas barreiras, né? E quando a gente fala de recompensa não sensorial, é tudo aquilo que é externo, né? Que a pessoa pega de fora e joga para dentro e produz ali no cérebro uma reação, né? Uma reação química, né? O ser humano, por assim dizer, ele já tem produzido tudo, ele já tem ali a necessidade, né? Aí que entra a questão da dependência química. A dependência química é quando o indivíduo ele pega algo de fora e joga para dentro. E joga para dentro. Seja a questão de substância, né? Como já falei, de algumas substâncias químicas aí. É como se ele deixasse de viver aquilo que ele já tem para viver em prol daquilo que ele inseriu na sua vida. E, consequentemente, gera alguns tipos de comportamento que a gente entende aí e que afeta o seio familiar. Acredito que a Débora pode estar falando um pouco dessa questão de afetar a família, né, Dé? Na verdade, assim, a família ela acaba tendo uma doença muito parecida. A diferença é que um precisa da droga e o outro precisa do comportamento, né? Que a gente se torna codependente. E aí a gente acha que a gente pode e deve viver a vida do outro, o que não é uma verdade. E com isso a família acaba se destruindo. Eu sempre costumo dizer que normalmente quando a gente tem um dependente químico em casa, que nada mais é do que o adicto, e depois o Gustavo vai explicar o que é a adicção para cada um de vocês, porque a gente falou muito sobre isso na outra live e não explicamos, a gente acaba esquecendo de todo o restante das pessoas que estão dentro da nossa casa e que tem tanta importância quanto, que precisam da mesma atenção. E aí a gente acaba abandonando essas pessoas para viver em prol de uma única pessoa.
esquecendo de si próprio, inclusive. Então, é um risco grande para todas as pessoas. Para o adicto, que é o dependente químico, e para a família em si. E aí eu não estou falando da parte material, não, tá? Porque eu acho que isso vem muito mais para frente. Estou falando mesmo de sentimentos, estou falando de dores, que são tudo coisas que é muito difícil de administrar no dia a dia, diante da vida que o brasileiro tem no decorrer das 24 horas. Sim, sim. Odé, ao longo dessa caminhada de buscar entender a questão da dependência química, a melhor tese que eu consegui encontrar dentro deste contexto, que me deixou, como eu posso dizer, que abriu verdadeiramente a porta do pequeno conhecimento dessa tão vasta, desse tão vasto estudo que é a questão de dependência química, é um professor lá da Califórnia. Ele chama Antoine Bechara. Ele é um neurocientista, né? Depois eu vou até te dar o artigo, eu estava olhando aqui, e eu vou te enviar. Ele usa uma maneira muito, como eu posso dizer, muito simples, sabe? Ele divide, eu vou explicar agora como funciona, ele divide as informações em dois aspectos, né? Ou seja, ele menciona assim, que a dependência química, ela nasce consciente, ou seja, o indivíduo, ele sabe que está fazendo aquilo, e com a repetição daquele padrão, aí eu vou chegar à nossa metodologia de tratamento que é fundamentada nisso, e com a repetição daquele comportamento, aquele comportamento, vamos dizer, hábito, ele se torna inconsciente, ou seja, aquele comportamento passa a ser parte do indivíduo, sabe? Ele começa a ser parte do indivíduo. E ela age num sistema que a gente tem. Eu vou tentar explicar ele de uma maneira mais clara para que a gente possa entender melhor. E funciona assim. No nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, ele existe dois sistemas que falam. É o sistema de recompensa e eu vou dividir esse sistema, tá? E o que acontece? É como se fosse um sistema reflexivo. Ele é mais conhecido como o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é uma casca que fica aqui na frente, certo? Ele é responsável pela percepção, pelo raciocínio, pelas decisões conscientes. Ou seja, quando o indivíduo fala assim, eu vou sair do trabalho e vou tomar uma cerveja, ou vou sair do trabalho e vou ir na biqueira ou algum local de uso, né? Ele sabe que está fazendo aquilo, né? E age nesse sistema. Essa parte do sistema reflexivo, ele faz parte do sistema de recompensa, tá? O sistema de recompensa nada mais é que faz o indivíduo buscar um prazer, 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 seja na pornografia, seja na compra, seja na sensação de poder, seja comendo uma comida com muito glúten, seja tudo que é fácil, tudo que é fácil e prazeroso, né? Esse sistema ele faz o indivíduo pensar em buscar isso. Aí eu reforço. De acordo com que ele vai repetindo esse comportamento, isso vai se tornando um hábito e se torna inconsciente. Ou seja, faz parte automatiza aquele comportamento. Automatiza aquele comportamento. Por isso que é tão difícil, se não for bem orientado, essa questão do desligamento da dependência química, que no final a gente vai explicar como funciona o nosso tratamento. Mas vamos lá. E existe também dentro do nosso sistema nervoso central um sistema impulsivo, certo? Um nome mais difícil agora, ele faz parte do sistema mesolímbico, mas vamos colocar só impulsivo. Né? O que faz eu ir, faz eu ir, faz eu ir, faz eu ir. Né? Ou seja, o indivíduo ele começa a usar aquela substância, começa a usar sabendo que está usando, até por questões culturais, né? Mas é como se fosse uma desculpa para o prazer que a droga dá no cérebro. É por isso que, infelizmente, a conscientização do Brasil não funciona. Porque as pessoas chegam e falam que a droga mata. A droga mata só em excesso, mas ela dá prazer. Olha só o que eu vou te dizer. Não existe prazer maior, não existe prazer maior. A pessoa nunca vai encontrar um prazer maior que o uso de uma substância. Né?
como a gente está em adultos aqui, eu vou poder falar, só para ter uma noção, um norte, né? Para você usar uma substância é 6 vezes mais que um orgasmo, Débora, presta atenção, 6 vezes mais, né? 6 vezes mais, em nível assim de cálculo, né, dopaminérgico. Esse professor, ele falou assim, que é 6 vezes mais essa sensação de bem-estar que aquela substância dá, em um curto período de tempo, né? A gente sabe ali, para ter essa questão do orgasmo, vai um tempo, enfim, vai todo um processo. Mas a substância, em 5 segundos, é uma explosão em nível astrológico, né? Em questão de 5 segundos, o cara, pum, encontrei. Porque libera algumas substâncias, né? Libera dopamina, libera serotonina, tudo que o indivíduo já tem no cérebro, porém, é algo de fora. Ele coloca em excesso, ele coloca em excesso, ele coloca em excesso, né? Então, esse sistema impulsivo, ou mesolímbico, é como se ele faz parte da área tegmental ventral. Vou explicar, calma. Né? É onde produz essa dopamina, Débora. Olha pra você ver. É onde produz essa dopamina. Ou seja, é como se ele enviasse ali um recadinho. Ei, ó, você produz 3 de dopamina. Eu vou te colocar um negócio que produz 50. Entendeu? E aquilo, vamos dizer assim, o cérebro ele não vai rejeitar algo. Ele não sabe, o cérebro não sabe que aquilo vai fazer ele quase perder família ou perder família, né? O cérebro não fala que vai fazer ele vender as coisas dele, ir para a rua, ficar 4, 5 dias sem tomar banho, sem comer. Mas vou dizer, aí que entra um dos piores dogmas que eu fico chateado. As pessoas acham que um dependente químico é mau caráter, quando na verdade a substância que ele está usando está produzindo a nível neuroquímico tudo aquilo que ele precisa para viver. Quando a gente fala assim de serotonina, de dopamina, quem tiver curiosidade, pesquisa aí, né? A serotonina, ela dá aquela sensação de saciez. É como se ela falasse assim, ei, eu não preciso mais de nada para viver. Tomar banho para quê? Né? Ela traz essa saciedade, né? Então, assim, é algo muito complexo e existe um dogma que eu fico chateado em ouvir, né? E é o que eu tento, que a gente tenta, nós procuramos passar lá dentro da nossa unidade, né? Nós precisamos encontrar o indivíduo por detrás daquela substância, né? Então, desconstruir hábitos. Então, esse sistema, né, ele ativa aquilo e causa uma produção ali, né? E causa aquela produção e traz aquela sensação. Traz aquela sensação de estar completo, aquela sensação de ser preenchido. Por isso que ele se isola, por isso que ele deixa aquele contato com a família, aquele almoço de domingo, por isso que após o uso, outro dia, ele fica extremamente irritado, ele fica extremamente arrogante, porque o cérebro sente a falta daquilo. E existe um fenômeno chamado rebote, ele te leva lá em cima e te joga lá embaixo posteriormente. Sabe? Então, esse é um dos maiores dogmas dentro da área da dependência química, é a questão do mau caráter. E quando se fala adicto, né? Quando se fala adicto, em latim, o adicto significa escravo. Né? Escravo então, de alguma um termo coisa, conhecido, né? aí dentro dos grupos de mútua ajuda, né? É de adicto. Sou um adicto em recuperação. Escravo de alguma coisa, né? É incrível isso, sabe? Que eu acho que esse é um incrível. ponto para se explanar. Então, esse estudo foi o que eu encontrei assim, que mais me cativou a buscar essa linha. Sua internet caiu, Gustavo. Voltou. Eu acho que esse adicto é um Tá caindo. para se explanar. Inclusive, porque essas pessoas têm o hábito de dizer que a adicção é só a dependência química. E, na verdade, não é só isso. É escravo de alguma coisa. Existe uma série de coisas que o torna um adicto. Inclusive, recentemente, a gente teve uma discussão sobre isso com uma prefeitura, porque ele entendia que o fato da gente falar sobre a adicção, né, o ser escravo de alguma coisa,
eu estava dizendo que a pessoa era uma dependente química, e não necessariamente. A escravidão dela era em relação a outras situações, que existem várias. Limpeza, sexo, jogos, Exatamente. a própria compulsão de uma pessoa para com a outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que a adicção é somente para o dependente químico, porque não é. Hoje ela abrange uma série de outras situações. Se você for ler ela na... Exatamente. Pode continuar, agora sua internet voltou. Sim. Mas o que acontece? Essa questão adicto, escravo de algo, foi um dos dois temas que a gente falou ali. Por quê? Porque eu até mencionei isso nas outras lives. Quando a gente fala de sistema de recompensa, é o mesmo processo mental que acontece no dependente emocional. É o mesmo processo mental que acontece no viciado em jogo, ou um adicto do jogo. É o mesmo processo mental que acontece do remédio, um viciado em remédio, um dependente. E este processo, existe esse dogma, porque as consequências são muito menores do que o dependente químico, são muito menos vistas, né? Natália, sim. Natália fez uma pergunta aí, Débora. A adicção se enquadra na dependência emocional também? Com certeza. Sim. Como eu estava dizendo, é o mesmo sistema, né? É o mesmo sistema. Que incrível, né? É incrível, é incrível. É o mesmo sistema de recompensa que age na pessoa que se deixa de viver para viver a vida do outro. É a mesma coisa que usar um álcool em excesso, uma droga de preferência em excesso. É muito louco isso tudo. Deixa de enxergar da mesma forma, né? Tudo o que está ao seu redor, todos os seus alcances. Exatamente. Porque afeta a questão do sistema de reflexivo. Ou seja, você deixa você perde a sua percepção. Você perde ali a sua capacidade de raciocínio. Porque você está agindo em quê? Em impulsos. Né? E aquele impulso dá prazer. E eu vou ser ousado mais dizer para você, Dé. A pessoa, ela vicia em sofrimento. Uhum. A gente tem histórias muito parecidas. Exatamente, exatamente. Aí o Rodrigo Pavese, que é um dos nossos terapeutas lá da unidade também, ele colocou um dado importante aí, que a OMS já separou a questão, o termo dependência química, né, da própria adicção. A adicção estava sendo usada muito referente somente ao dependente químico, né, Dé? Exatamente. E os estudos atualizados aí estão, como eu posso dizer, atualizando essas informações e passando com mais exatidão, com mais ênfase aí que a adicção é muito mais ampla, né? É muito mais ampla. O próprio infelizmente. codependente se torna um adicto do próprio adicto. E ó, você ousado dizer, hein? Tem até abstinência. Tem até abstinência. Tem até abstinência. Explica a palavra abstinência. Beleza. Abstinência é quando o indivíduo ele sente a necessidade, né? Ele sente a necessidade de ter aquilo. Ela é norteada por um fenômeno chamado obsessão e compulsão. É um processo cognitivo, né? É um processo que nasce ali nos seus pensamentos devido a algo inconsciente do seu sistema impulsivo que memorizou aquele comportamento. Então ele fica associando através de pensamento. Vamos lá, como é que será que ele está? Com quem que ele está? Aí voltando para a dependência química. Meu Deus, eu vou usar hoje. Começa a ter algumas reações. Existem 3 níveis de abstinência, né? A física, a psicológica e a emocional. Né? A física, ela é bem norteada por dores no corpo, constipação, vômito, sudorese, né?
perca de cabelo, a pessoa começa a comer demais, enfim, dores de barriga, náuseas, né? E a psicológica é um sofrimento de pensamentos constantes sobre aquilo, né? De pensamentos sobre aquilo. E a emocional, tem também a irritabilidade na psicológica, o isolamento, né? A negação, a raiva, tudo isso. E a emocional, a pessoa entra num estado depressivo que não é depressão, né? Fica muito irritado, perde apetite, começa a aparecer algumas manchas, tem algumas pessoas também que vai mancha, cabelo cai de novo, como mencionei, sabe? É bem complicado. Então, assim, a dependência, ela é bem presente, é muito presente nos dias de hoje, sabe? E quando a gente fala de dependência química, é um contexto muito mais amplo, cheio de ideias errôneas, de preconceito, sabe? E que se for acolhido, sabe? A probabilidade de se ter um resultado positivo é muito grande. É muito grande. É muito grande. O seu pai passou uma também... mensagem que o amor é muito importante. Eu também enxergo que o amor cura tudo. O amor próprio. Sempre. Próprio, mas a gente também precisa de pessoas para nos apoiar. Mas o apoiar não significa passar a mão na cabeça. Ninguém aprende desta forma. A gente precisa de puxões na orelha. Então, assim, a dependência química, ela necessita de amor. Ela necessita de pessoas para te apoiar. Mas te apoiar de forma verdadeira. Para você não colocar em risco o dependente químico. Show. Tem uma live que a gente colocou aí, né? Tem a live da semana passada, da retrasada também, que a gente começa a linkar aí codependência, depois dependência emocional e agora a dependência química, né? Então, assim, eles se interligam, né? No final, como eu posso dizer, só muda os comportamentos. Sim. Só muda os comportamentos. Mas o que acontece na cabeça é a mesma coisa. É isso que eu tento, juntamente com toda a equipe multidisciplinar, passar para lá para os nossos acolhidos e também para os familiares, né, Débora? Que a gente tem uma dificuldade, se a gente olhar aí, vamos ser sinceros e sensatos aqui, poucas pessoas estão interessadas no tratamento. E tendo noção disso, dessas informações que nós estamos passando aí para o pessoal, é muito mais complicado entender que a responsabilidade é do indivíduo que está em tratamento, sim, fato, né? Mas a família também precisa entender o contexto que se passa aqui, na própria, né? Porque o maior refúgio ali que vai poder ser a ascensão ou a queda do pós-tratamento é no seio familiar. E se a família não tiver preparada, se conhecendo a doença do filho, ou da filha, ou do ente querido, enfim, a probabilidade de recaída aumenta. Lembrando, a responsabilidade sempre vai ser do indivíduo em recuperação. Olha só, a gente tem duas perguntas bem interessantes aqui. Na verdade, uma delas é o Rodrigo pedindo para você explicar a diferença entre fissura e abstinência. Show. Porque existe uma grande confusão. E depois a gente tem a Sayonara perguntando como tratar o adicto quando sair da clínica. Ah, legal. Boa pergunta, boa pergunta. Vamos responder do Rodrigo primeiro. Ô, Rodrigão, a gente conversou sobre isso esses dias, né? A fissura é quando a pessoa, ela tá, vamos lá, pode estar em uso ou não, tá? Quando ela está em uso, vou associar quando a pessoa está em uso, tá? É aquela necessidade, aquela compulsão, é aquele desejo intenso de continuar o uso, né? Agora, a fissura em tratamento, ele é um processo cognitivo, ou seja, um processo do pensamento. A pessoa lembra aquilo, lembra
E olha que incrível, ela lembra da situação, ela tem uma memória que a gente chama de memória eufórica ou associativa, tá? Associativa é quando ele associa uma situação com o uso. Por exemplo, ele vai no banheiro e vê uma bancadinha ali onde dá descarga, né? Então, assim, ele vai associar, lembrou, memória, gatilho. E vem o pensamento. Ele fica ruminando. E tem algumas reações físicas aí no caso, tá? Agora, a abstinência, existem os 3 processos, físico, psicológico e emocional, é o quê? É quando ele inicia nesse processo cognitivo e ele entra no meio que transe. Ele vivencia que alguns têm até alucinações. Por exemplo, o alcoolista, ele tem um famoso delirium, né? Então, o que acontece? A fissura é quando você vive um processo cognitivo. Você pensa naquilo constantemente e tem algumas leves reações. A abstinência é quando você entra naquele contexto e vive um sofrimento psíquico. Beleza? Agora, a Sayonara. Sayonara, como tratar diretamente o adicto quando sair da clínica? O adicto, lembrando, o escravo de, ou o dependente químico, ou o dependente de jogo, ou dependente de compra, ou dependente de prazer, ou dependente do outro, ou dependente do namorado, ou dependente de odiante também, ou dependente do café. Mas, enfim, como tratar? Primeiro passo é participando das lives e entendendo o que é a doença. Passo é buscando informações. Segundo passo é entender o histórico do filho. Mas detalhe, focando em você. Você é a pessoa mais importante, né? A responsabilidade dele é a responsabilidade dele. A sua responsabilidade é a sua responsabilidade. Que é buscar conhecimento, buscar ajuda de entender a doença, entender os processos através do histórico, quais comportamentos ele teve, né? Para você poder comparar, aprender sobre a doença, já mencionei, entender qual a doença dele, em que grau ele está. Sugiro uma busca de um psicólogo, uma psicóloga, enfim, se você já faz, está no caminho, né? E principalmente, participar do tratamento. Participar do tratamento é o quê? Incentivando o paciente ao quê? A buscar conhecimento da doença e mostrar para ele que você também está buscando, né? E mostrar para ele que você está buscando também. Ou seja, existe aí, como o meu pai, se é fera, ele falou, o amor. O amor sempre vai vencer, né? Porém, um amor que limita. Né? O amor que Eu posso limita. falar um pouquinho sobre a Muitas minha vezes, experiência? claro, ele deve. Eu tive uma experiência muito parecida e normalmente a gente começa a ficar aterrorizada quando está chegando o momento desta alta, o momento da ressocialização, ou seja lá o momento que for. Quando eu comecei a me tratar, eu confesso que as 15 primeiras reuniões que eu participei, eu dizia, o que eu estou fazendo aqui? Ouvindo o problema dos outros com tanto problema que eu tenho meu para resolver. E com o tempo eu fui entendendo que não é bem assim. O problema do outro, que muitas vezes para mim não importava, ele importa muito mais do que parece. Então, quando a gente diz para as famílias procurar grupos de autoajuda, procurar psicólogos para poder falar sobre as suas dores, é porque isso funciona. E funciona de fato. Eu só consegui receber o meu dependente químico em casa com mais tranquilidade, com menos dores e como diz a Silvana, desapegada, porque eu comecei a conhecer o que de fato era a doença da dependência química. E comecei a entender também que eu não tenho responsabilidade sobre as vontades dele. Eu só tenho responsabilidade sobre as minhas vontades. Nenhum de nós vai conseguir colocar correntes. Então, assim, aos poucos a gente vai começar liberando as pessoas para terem a sua vida e as suas escolhas, onde ela vai criando novamente o que a gente chama de responsabilidade e também confiança, porque tudo isso foi jogado para trás do sofá, para trás da cortina, enfim, para onde cada um resolve jogar. E ao mesmo
mesmo tempo, eu também fui me desapegando emocionalmente nesse sentido. Eu não posso sofrer. O que eu posso dizer é que eu estou ali. Agora, também aprendi uma coisa, gente. Quando eles vão para a clínica, existe todo um cronograma. Por quê? Porque dentro da própria doença, dentro da própria característica, existe um grande problema que é assim, ó, nada eles conseguem, né? Nada eles conseguem. Tem preguiça para levantar, tem preguiça para tomar banho, tem preguiça para mastigar, tem preguiça para tudo. E aí, às vezes, as pessoas dizem, nossa, mas a clínica tem cronograma da hora que acorda, da hora que vai dormir? Sim. Ele tem horário para acordar, ele tem horário para rezar, ele tem horário para correr, ele tem horário para comer, ele tem horário para tudo. E dentro de casa, a gente também tem que estabelecer algumas coisas, algumas regras, para depois começar a ter confiança e as coisas começarem a fluir. Tudo é aos poucos. Não existe uma fórmula mágica, assim como não existe uma fórmula mágica quando a gente tem filho e cria. É o dia a dia. Mas para isso precisamos conhecer a doença e dentro desta doença a gente conhecer melhor o nosso filho, o nosso marido, o nosso amigo, seja lá quem for, para aos poucos aprendendo a lidar. É por isso que eu digo que quando eu ia para as reuniões eu dizia que saco, ter que ficar ouvindo tudo isso. Mas tudo aquilo me ensinou. Porque um pouquinho de cada coisa que eu ouvi se encaixou no meu dia a dia. Então, quando dizem que o remédio entra pelo ouvido, é a mais pura verdade. Ouça mais e fale menos. Sim. Vamos lá. Essa questão de dependência é aquilo. Os mesmos comportamentos que o dependente químico tem à questão do busca de uso da substância, quando há um Os dependentes também têm. Exato. Né? Exato. E assim como o dependente químico ele carrega culpa, ressentimento, raiva, entre outros comportamentos, a família também carrega, né? Grandes discursos que a gente enxerga dentro dos atendimentos, né, do familiar, quando a gente dá os retornos familiares, é que algumas famílias falam assim, meu, onde foi que eu errei? Eu dei tudo para ele, piriri pororó, né? Vou te falar, Gustavo, eu comparo tudo isso até com uma fissura, né? Porque assim, o codependente ele tem o hábito de ficar lendo o livro da página anterior. Cara, virou. Vamos começar uma nova vida. É óbvio que vão ter algumas situações que são muito parecidas com a do passado. Cuidado com isso, porque às vezes a gente ataca e aí a gente relembra algo que ele não quer lembrar. Exatamente. E é aquilo que eu falo. Eu falei isso no vídeo, eu acho, ontem, que eu enviei no grupo lá, que o que acontece? Ali, o paciente dependente químico que está se tratando, ele saiu de um contexto e foi para outro, né? É como se ele tivesse apagado uma velinha. Apagou a velinha e foi para o tratamento. Quando ele volta, aquela velinha acende, né? Então, algumas memórias obrigada a fazer o comentário da canetinha, viu? Não vai dar para passar em branco. O cheat. Caraca. Então, assim, ele vai passar por essa abstinência, né? Ou seja, vai voltar a memória. Então, assim, ele vai no banheiro, ele vai lembrar, ele vai no quarto, ele vai lembrar, ele vai na cozinha, vai lembrar. E a família também, né? Então, por isso a importância de procurar ajuda para entender esse contexto, para entender o que se passa, o sofrimento, que inclusive agora que a gente vai entrar na conclusão aí do nosso assunto referente ao tratamento, né? Que a gente oferece. Que você respondesse mais uma pergunta, que é de uma pessoa que a gente conhece. Como lidar com a fissura no uso de um ente querido? Como saber lidar com esta situação? Eu tenho uma resposta prática, mas eu prefiro que você fale. Então, tá, é o seguinte, você chega para ele e fala assim, amigão, o que você quer da sua vida? Né? Se ele já conhecer a doença, você oferece ajuda, né? Agora, vamos lá, suponhamos que você já passou por essa história, ou se você é um dependente químico em recuperação, não sei qual é a realidade, né? Então, assim, você não é super-herói. Aí é uma questão de pagar para ver, né? Se eu fosse você, eu não pagava para ver, sabe?
Então, assim, a sua vida, a vida dele. Qual é mais importante? Ponto. Eu, dentro de toda a minha praticidade, evite lugares, pessoas, seja ela quem for. Se me prejudicar, neste caso, eu evite. Interno. Tem mais algum comentário? Encaixa nisso. Permanece. Pessoa. É, minha filhotinha linda. Priscila, bem-vinda. Priscila Olha lá, é uma filha Oliveiras, Fala, que está 6 anos limpa, sempre crescendo como pessoa, como profissional. Pessoas, comentários da Priscila. Uhum. Exatamente. Dé, e aproveitando, agora que eu estou vendo aqui, que eu não desci a aba aqui, comentando aproveitando o comentário da Priscila, é exatamente essa situação. É evitar pessoas, lugares de coisas. E é um processo. E tá linkando aqui. No final aí da live, eu vou estar passando como a nossa unidade ela trabalha a questão da dependência química, né? E que hoje, esse tratamento ele é embasado em questão de neurociência, né? Ele é usado também para outros tipos de transtornos, não somente a questão da dependência química, né? A gente trabalha com uma metodologia totalmente diferenciada nesse aspecto de dependências, né? Isso que me faz o prazer de estar lá com o pessoal que entende que a substância é apenas a cereja do bolo. Show de bola. Na verdade, assim, quando a gente fala dos evites, né? Eu acho que isso serve para tudo, né? Não é só para dependência química, é para dependência emocional, para uma série de situações que a gente vivencia e que as pessoas têm o hábito de passar por cima sem notar a forma pela qual ela trabalhou para evitar. E nada mais é do que lugares, hábitos e pessoas. Rever o seu conceito, que é o que a Priscila coloca aqui, que até hoje para ela é difícil ter que lidar com a falta, né, da inclusão social noturna, é um controle gigantesco. Agora eu entendi porque que você vai tanto para a igreja, Pri, mas está certíssimo, é o melhor caminho. Exatamente. E coloca em estudo, começa a estudar. Estudar também dá prazer. Ah, ela tem feito isso também. Eu acompanho a Priscila há 6 anos, é uma das minhas filhotinhas que eu tenho verdadeira paixão. Show de bola, isso é ótimo. Bora vencer. Nunca desistiu dela. Show de bola. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, pergunte pra gente aí, que o nosso objetivo aqui é desmistificar esse conceito, buscar trazer um entendimento sem preconceito, uma abordagem técnica simples, né, para que possamos aprender um pouco mais desse contexto. E para os familiares que estão aí nos assistindo, que eles possam entender que foi um comportamento aprendido, que há consequências, né? E que vai ter que pisar em ovos o resto da vida, infelizmente ou felizmente, né? E que para ressignificar será necessário normas, regras, hábitos, nova maneira de viver, reeducação, né? Mas que se for enxergado como eu posso dizer, um processo de evolução, será como qualquer outro ser humano. E as pessoas também têm que parar de ter vergonha, né? Porque é uma doença, né? Existem muitos órgãos aí hoje brigando por isso. Um deles até está acompanhando nossa live, que é a Febras, que está numa luta constante para uma série de situações. Existem outros também. E a gente não tem que ter vergonha. Muito pelo contrário, a gente tem que compreender e não tratar como uma falta de caráter ou como um indivíduo que não presta ou um bandido, né? Muito pelo contrário. É uma doença e a gente tem que ter a preocupação de tratar esta doença. Sim. Sim, sim. E em questão de tratar, deixa eu ver aqui o horário aqui, né? Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Vamos falar agora de tratamento? Vamos lá falar de tratamento. Bacana, bacana. Quero fundamentar essa nossa metodologia de tratamento. Fala, Délio, do PDI. Você fala do PDI. Então tá. Quem aplica é quem melhor vende. Show de bola. A nossa unidade,
ela desenvolveu um tratamento que você é usado em dizer que aqui na Baixada Santista não tem. Você usado em dizer que é difícil ter um tratamento com baseados em PDI. É muita felicidade para a unidade. Né? Eu acho que a gente tem que voltar Isso só um chama pouquinho PDI. atrás. Posso, Gustavo? Por favor. É assim, gente. Na verdade, o PDI, né, o plano de tratamento individual, é uma regra, é uma solicitação que vem dos órgãos. Contudo, entretanto, quando a gente começou a estudar todo este plano terapêutico individual, a gente entendeu que faltava uma série de coisas que precisavam ser tratadas e divididas com cada um dos doentes. Então, a gente desenhou o nosso próprio PDI. É óbvio que não falta nada dentro do que a legislação pede, mas a gente acrescentou vários outros itens que a gente entende de grande importância, de grande necessidade, para que cada um deles também aprenda a ser responsável para com a sua doença. Esta é contigo. Eu gostaria de responder aqui, teve uma pergunta da Sayonara Oliveira. Tá. Como agir se na primeira semana da alta perceber que o dependente fez uso? É um medo que todo familiar tem. Então, Sayonara, usar vai ser sempre a opção do paciente ou não. Né? Infelizmente, não existe uma receita de bolo dentro do tratamento da dependência química. É um risco que todas as pessoas que possuem algum tipo de dependência têm de voltar a ter uma recaída, né? Então, seja emocional, mas no caso de questões de dependência química. A nossa unidade, a gente acredita na ressocialização e reinserção social. Justamente por causa desse risco que o paciente ele corre ao ser exposto de uma maneira brusca ao cotidiano que ele foi retirado, né? A gente libera ele alguns dias, numa primeira a gente avalia, vê as demandas dele, ele volta para a unidade, ele passa por atendimento com toda a equipe multidisciplinar, médico, psicólogo, enfermagem, terapeuta, conversa com os nossos monitores, ou seja, toda uma equipe multidisciplinar que conhece a história do paciente, né? Então, ele vai e volta ao seu contexto, vivencia esse contexto, obviamente que ele traça um plano para vivenciar no seu contexto, ou seja, ele cria atividade juntamente com o responsável técnico que acompanha, né? Ele cria lá, Gustavo, eu vou na casa da minha tia, eu vou na igreja, eu vou no grupo, eu vou ajudar minha mãe, eu vou assistir isso, eu vou assistir aquilo, para quê? Para que durante essas atividades ele execute tudo aquilo que ele aprendeu lá dentro, né? E a observação da família nesse momento, né? Detalhe, pode haver um risco dele sim usar, é uma opção dele, sempre vai ser, em tratamento ou não, né? Mas ele sai da unidade do tratamento orientado o que se deve fazer. Detalhe, não é o técnico, é ele que cria as atividades, obviamente com uma orientação técnica, buscando o quê? Fundamentos para trabalhar a sua individualidade, ou seja, a sua dificuldade. Então ele vai, dependendo da reunião da multidisciplinar que vai decidir uma quantidade de dia para ele, ele sai com essas atividades, executa essas atividades e retorna para a unidade, para vivenciar, como eu já disse, toda a experiência, passar tudo o que vivenciou no seu contexto familiar e social também, é claro. E depois existe mais duas, existe mais uma e mais uma, se necessário for, né? Ressocialização para quê? Para evidenciar alguns outros tipos de comportamento que foi detectado pelo familiar e pela equipe multidisciplinar em seu retorno, como memórias, como dificuldades que ele traz para a gente, como dificuldades que ele encontrou no seu trajeto, sobre os sentimentos que foram aflorados, porque existe a memória, e isso tem que ser visto, né? Então, assim, reforço. Uma vez dependente químico, vai ter que viver pisando em ovos o resto da vida. Porque o cérebro memorizou aquela sensação prazerosa que a substância tem. Eu vejo muitos relatos de pessoas com 20, 30 anos limpo que falam assim, caraca, eu tive abstinência. Eu acredito
que é uma memória. Assim como essa pessoa que está 20 anos, 10 anos limpa, ela lembra da substância, é como se fosse você lembrar do seu primeiro namoradinho. É uma memória. As pessoas, meu Deus, acabou tudo, acabou minha vida, senti vontade de usar. Quando, na verdade, é uma memória. Então, assim, foi memorizado na cabeça dele, pronto. Se for diagnosticado dependência química, ele vai ter que pisar em ovos o resto da vida. Isso é fato. Mas, obviamente, com regras, com normas, com propósito, com sentido da vida, que agora vai entrar o nosso PDI, né? Que a gente vai explicar um pouco como funciona. Se ele aplicar isso rotinamente na vida dele, através dos cronogramas que a gente executa dentro da unidade, a probabilidade, né? E se a família estiver preparada para receber e entender a importância de uma rotina saudável, de um ambiente saudável, de atividade saudável, de limites, de regras, de uma nova maneira de viver, a probabilidade é o quê? É que isso se estenda ao longo da vida. E é claro, sempre continuar o tratamento. A evolução de todo indivíduo é o resto da vida. A gente vai morrer ainda achando que ainda faltando conhecimento. E assim é também para o dependente químico, não tem diferença. Eu preciso dar uma palavrinha nesse sentido. Por favor. Eu entendo o seu medo. Entendo perfeitamente o seu medo. Eu sei exatamente do que você está falando. Mas eu também entendo que nós, como codependentes, se a gente acreditar, a coisa dá muito certo. Ainda não terminou o tratamento. Nem começou. Já está pensando numa possível recaída. Então, assim, vamos pensar sempre positivo, vamos acreditar. Eu costumo dizer para as pessoas que a gente tem que ter fé sempre. Quando eu ia para essas reuniões, eu ouvia das companheiras, porque o meu filho tem 52 internações, porque o meu tem 34. E eu dizia, meu Deus, eu não vou passar por isso. E eu acreditei nisso. Que bom. Eu acreditei nisso, que eu nunca mais passaria por isso. É uma triste E graças a Deus, para mim, está dando certo. Então, gente, vamos acreditar. Vamos acreditar. Tá? Eu sei de todo sofrimento, eu sei de todas as dores. A gente fica pensando, meu Deus do céu, vou ter que passar por isso de novo. Como é que vai ser? Deixa, vira a página. Vamos começar um novo livro. Nossa, fui longe agora. Mas é isso. Tá? É verdade. Porque é dolorido, é bem dolorido. Pro momento de reflexão. É muito dolorido. Exatamente. E é buscar conhecimento, Sara. Você está fazendo hoje. Você está buscando conhecimento. Então, assim, se for o seu caso, de estar um ente querido em tratamento, vamos dizer assim, é importante permanecer, buscar informação, buscar conteúdo e praticar na sua vida. Cuidar de você, né? E acreditar no tratamento do seu filho, sua filha, enfim. Tá? Então vamos lá, vamos falar do PDI, né? Vamos lá. PDI. PDI é Plano de Desenvolvimento Individual. Ou seja, cada paciente ele tem uma história. Cada paciente ele viveu, ele foi educado, ele entendeu as coisas da vida, ele tem uma percepção da vida, ele usou uma substância, usou uma quantidade de uma substância, ele teve traumas, ele tem medo, ele tem sentimento, enfim. Desculpa. E juntamente com o paciente é desenvolvido, né, planos, estratégias diárias, semanais, quinzenais, ou seja, curto, médio e longo prazo. Para quê? Para desenvolvimento de capacidades, ou seja, capacidades sociais, habilidades sociais. Por exemplo, se ele é uma pessoa tímida, nós iremos trabalhar a timidez, para que ele possa expressar os seus sentimentos, né? Se ele é uma pessoa arrogante, a gente vai trabalhar o quê? O parar, pensar antes de falar. Se ele é uma pessoa preguiçosa, taca serviço dele. Se ele é uma pessoa retraída, com dificuldade de se conhecer, a gente vai aplicar o autoconhecimento. Então, com metas estipuladas, curto, médio e longo prazo, ele desenvolve as suas habilidades sociais. Essa é a parte terapêutica. Mas também é um trabalho totalmente multidisciplinar. Ele inicia-se com a parte médica, clínica, onde o paciente ele tem todas as informações sobre os HDs, ou seja, HD é
hipótese diagnóstica, ou seja, então ele vai para a consulta do médico, ele tira suas dúvidas, ele questiona, ele entende um pouco da doença, ele entende um pouco dos seus transtornos, ele entende um pouco das suas necessidades, se necessário, em questão de medicamentosas, né? A importância de fazer uso do medicamento, se for um caso da necessidade. Aí depois vem a questão da enfermagem. Todo esse é um plano de desenvolvimento individual. Nós acreditamos que o desenvolvimento físico, postura, a Débora, postura, o corte de cabelo, a barba, ou seja, o asseio pessoal também faz parte do tratamento, tendo em vista que é uma doença biopsicossocial, que afeta também a parte física, né? Então a enfermagem está ali para aferir pressão, ver se o cabelo está cortado, se a barba está cortada, se as unhas estão cortadas, né? Aferir toda a pulsação. Aí o termo técnico que eles apresentam lá, eu não conheço um pouco, não, nem um pouquinho, né? Eu tenho medo de sangue. Aí o que acontece? Aí vai para a parte psicológica. A parte psicológica é a oportunidade que o indivíduo tem de ter um começo, meio e fim do tratamento psicológico. Ou seja, ele chega com uma demanda para a psicóloga, se o Bonacena está assistindo com a gente aí, ele chega com uma demanda, ele chega, a psicóloga mostra para ele quais vão ser as atividades ofertadas para ele durante todo o processo terapêutico que ele vai ter com ela, né? E tem um espaço onde ele desenvolve, ele mesmo desenvolve tudo aquilo que foi falado com a psicóloga. Ou seja, esse PDI, o paciente, é como se o paciente fosse o seu próprio, abre aspas, tá? O seu próprio terapeuta. Ele começa a se observar, ele começa a se entender e usa nós técnicos, né, como fonte de informações. Ou seja, a gente traz a responsabilidade do tratamento para ele através desse PDI, para que ele, juntamente com as informações técnicas, desenvolva aquilo que ele vê a necessidade de tratar, né? Aí, voltando, a enfermagem, a psicológica. Aí depois tem a parte de nutrição, da nutricionista, Vanessa Siciliana. Ela está aí, eu acho que está aí também nos acompanhando aí. Né? Tá, então o que acontece? Ali a nossa unidade, cada paciente tem uma dieta específica. Ou seja, se ele for gordinho, vamos emagrecer, vamos cuidar da saúde física também. Se ele for magrinho, vamos lá numa dieta proteica, calórica, né? Para cuidar do capô do Fusca, enfim, né? E além de ser conscientizado da importância dos cuidados físicos, né? E paralelamente, ela faz um trabalho muito lindo no país, essa conscientização de educadora física, né? E nutricionista. Então, assim, elas estão ali sempre em comunicação, que eu vejo ali. Né? Vamos fazer atividade, vamos bolar um plano de estratégia, porque esse aqui está muito gordinho. Vamos lá, vamos tacar mais exercício, vamos lá, vamos cortar isso aqui dele, vamos cortar um pouco de arroz, vamos lá. E vai lá, conversa com o cara, é uma coisa sensacional. Né? E nós temos também a nossa pedagoga Ana, né? Que ela trabalha com os adolescentes, mas agora está fazendo um trabalho sensacional também com os nossos acolhidos que ainda não terminaram os estudos, né? E que também pretendem fazer algum curso, até mesmo dentro da unidade. É um projeto EJA, né? Ou seja, conclusão do ensino médio, do ensino fundamental. Ou seja, é um tratamento totalmente fundamentado em todo o contexto do paciente. Né? Então, desde a parte médica, enfermagem, psicológica, terapia de campo, pedagoga, nutricionista, a educadora física, as faxineiras que nos acompanham com a gente lá, as cozinheiras também. Então, assim, é um trabalho lindo que está sendo realizado, que a gente está tendo bastante resultado nesse aspecto, para desenvolver ali as suas competências e habilidades sociais. Por que esse trabalho foi desenvolvido pela unidade? Eu lembro quando a Débora ela sentou para expor a toda a equipe esse projeto, ela mencionou assim, pessoal, a gente precisa começar a sair fora da caixinha e fazer algo diferenciado, fazer algo que vai realmente surtir efeito, né? E eu pensei, putz, é isso.
é isso, vamos lá. Aí a equipe começou a se movimentar, a equipe começou a trazer ideias, aquilo foi sendo criado e está sendo gostoso de ser desenvolvido. E a equipe entende, né, agora eu falo em nome da equipe, a equipe entende que o vício ele é controlado por um contexto. Gravem isso. O vício ele é controlado por um contexto. Qualquer dependência é controlado por um contexto. E o que leva a pessoa a se comportar daquela maneira, agora eu vou falar em questão de dependente, a usar aquela substância, é porque tem um sentimento atrelado àquilo. Ou seja, a pessoa ela sai do trabalho, ela fala assim, eu vou tomar uma porque eu trabalhei demais. Ele nasce consciente. Aquele comportamento é consciente. Então, se a pessoa ela mente demais, é porque a mentira nasceu consciente e se tornou inconsciente com a execução daquilo. Se ela procrastina demais, nasceu consciente. Vou deixar para depois. E aquilo se tornou um hábito. Né? Nós da equipe entendemos que a droga é a cereja do bolo, então a gente foca em comportamentos ali. A gente trabalha filosofias de vida. Sabe? Então, o tratamento ele é desenvolvido em quê? Em trabalho de encontrar o sentido da vida, encontrar o porquê da vida. E o porquê da vida envolve autoconhecimento. E o PDI dá essa oportunidade para ele. Ele dá esse direcionamento. Né? Então, tendo noção de que o vício ele é controlado por um contexto, o nosso foco é o contexto do paciente. Né? O que leva ele sentir aquilo? O que leva ele usar aquilo? Qual o sentimento está atrelado àquilo? Então, a gente começou a mapear os hábitos dos nossos pacientes. Né? Para dar um novo sentido àquele hábito. Ou seja, quando ele memorizou que triste ele usava, quando ele memorizou que feliz ele usava, quando ele memorizou que para comemorar ele usava, quando ele estava decepcionado ele usava, quando ele se frustrou ele usava, quando ele teve raiva, ele teve ódio, ele estava alegre demais, ele estava eufórico, ele memorizou aquilo. Então nós mapeamos, né, determinados tipos de comportamentos que estão latentes em cada paciente e buscamos, através da psicoeducação, orientar eles para que eles possam vivenciar um outro contexto, para que ele possa enxergar que existe vida. Nós usamos. Então, esse trabalho tem sendo feito na nossa unidade, que é lindo, é sensacional. Eu convido a todos a conhecer esse trabalho. Acredito que a Débora ela não vai hesitar em abrir as portas para entender um pouco esse contexto tão carente, que sofre tanto preconceito, que a todo dia eu falo para os meus meninos lá e para as meninas agora, que a gente está na unidade feminina também, eu falo assim, pessoal, a gente precisa desalienar. Nós não somos ETs. Nós precisamos entender que nós começamos a agir de uma maneira e agora nós precisamos voltar lá naquela criança e tratar aquela criança para agir de outra maneira. Né? E a gente está conseguindo buscar e galgar esse resultado aí. Então é mapear hábito. O PDI é mapear hábito. Eu queria te interromper só um pouquinho. Por favor, Débora, se deixar, eu vou até 10 horas falando. A verdade é uma só, né? O projeto que a gente desenhou e que eu fiz todo mundo botar a cacholinha para pensar, e olha que eu sou chata nisso, foi para que todos os nossos internos entendam que eles são pessoas especiais e capazes. Porque a grande maioria deixa de acreditar nessa capacidade. Né? E quando eu falo da grande maioria, eu estou falando de 90%, eu estou falando de um número bastante alto. Ele desacredita que ele tem capacidade de alcançar objetivos. E quando a gente começou esse projeto, a gente começou com um rapaz que, olha, ele reclamava de dia, de tarde, de noite. Ó céu, ó vida, ó azar. Não tinha motivo nenhum para ele estar lá, que tudo era um exagero. Que ele estava com saudade de comer McDonald's, que ele estava com saudade de fazer as bagunças. Terapeuta é chato. A vida de luxo, aquela coisa. E aí eu falei, gente, eu vou dar um desafio para vocês. Eu vou colocar fulano como a primeira pessoa que a gente vai começar a desenvolver o PDI. E hoje, esse é uma das pessoas que, assim, quando você olha, você vê brilho de novo no olhar dele. Parou de reclamar. E hoje é muito engraçado o quanto ele acaba estimulando todos os colegas
a fazer o PDI. E o quanto faz diferença dentro da vida dele. Exatamente. Então, assim, a gente acha que é muito importante ter reuniões constantes, não deixa de ter. Porém, contudo, entretanto, a nossa maior preocupação é o trabalho individual. Porque, graças a Deus, nós não somos iguais. Porque 2 Débora ia ser muito difícil de aturar. Então, graças a Deus, nós somos iguais. E é isso que todo mundo tem que entender. Eu também te amo, Gustavo. Mas 2 Débora não dá, né, amigo? Vamos combinar. Então, é isso. Esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo. Nós estamos super felizes com o resultado que a gente está alcançando. Eu brinco, que pena que a gente demorou para descobrir essa fórmula. E a ideia é todos os dias encontrar coisas novas, né? Porque assim, tudo está se desenvolvendo. Não dá para a gente ficar na mesmice. O ser humano não é igual, ele muda todos os dias. Sim. E eu acho que a doença também mudou muito em todos os aspectos. Tá? Desculpa, Gustavo, pode continuar. Mas eu acho que você o fez sucesso é de vocês, porque são vocês que estão lá interagindo e que estão fazendo acontecer. Então a gente tem que exatamente. Isso só acontece porque toda a equipe toda a equipe abraçou a causa, né? Toda a equipe entendeu que quando o indivíduo, o dependente químico, ele começa a entrar em contato com a pessoa antes do uso, é um ser humano que precisa se entender, se conhecer, e esse processo ele tem colocado os nossos pacientes dentro desse contexto de autopercepção, de autocrítica. Lembra que eu falei do córtex lá que foi afetado pelo uso da substância? Então, assim, autocrítica, autopercepção, capacidade de tomadas de decisões. Então, é isso, né? Foi retirada uma substância e a gente treina a capacidade cognitiva de resolução de problemas, né? Isso é sensacional. Isso é sensacional. É isso aí, Dé. Eu fico emocionado, de verdade. Tá na hora da gente começar a colocar a Silvana nas lives. Então. Né, doutora? Responde aí, doutora. Ela ficou quietinha agora. Então, assim, a gente vai continuar colocando nossas enquetes lá nos grupos, né? Acredito que a Oliveiras também vai começar a criar enquetes lá na página principal, para que os seguidores possam falar um pouco de alguma dúvida sobre algum transtorno, algum sofrimento psíquico, né? E eu vou colocando aqui no meu perfil para que a gente possa junto somar forças de alguma maneira. Juntos somos mais fortes, né, Dé? Sempre, sempre. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Essa palavra tem entrado na minha vida, de verdade. Eu também ouvindo que o Mandurinha não faz verão, e é a mais pura verdade. Ou as pessoas se unem, a gente depende um do outro sempre. Ninguém vive sozinho. Esse assunto me emociona, eu fico um pouco, sei lá, meio fora do contexto. Porque quando a gente vê um paciente ele chegar todo debilitado, sabe? Todo machucado, seja psicologicamente, seja fisicamente, enfim. E você começa a entender a história daquele paciente, entender a vida, entender o que ele perdeu, o que ele deixou de conquistar, e você ser de alguma maneira, porta-voz ou seja, alguém que pode levar a informação para ele, alguém que pode levar uma oportunidade dele construir ou resgatar tudo aquilo de novo, é algo mágico, algo que eu particularmente agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade, né? E ter encontrado vocês com essas informações, com essa proposta, me fez voltar, porque vivendo essa área, muita área norteada de preconceito, de dogmas, de injustiça, de enxergar o ser humano apenas como algo, você vai meio que desanimando. E essa proposta, ela reviveu a chama do meu coração. Então, eu agradeço
a todos da equipe aí que está com a gente, né? E Débora, eu vou falar ao vivo aqui que eu vou continuar sendo cabeça dura, eu vou continuar cobrando. Eu vou mudar meu adoro. jeito de falar. Eu adoro te vou desafiar, você eu só funciona vou bem mudar assim. o jeito de falar, que eu preciso aprender o jeito de falar, que eu fico meio bravo. Mas eu agradeço de verdade a oportunidade, o pessoal que está com a gente aqui na live. Muito obrigado por estar participando. Quando você participa de uma live dessa, você está dando oportunidade para você e para o seu ente querido, de verdade. E se tiver alguma dúvida, pode chamar a clínica. Aí, se tiver alguma dúvida, pode me chamar também. Gustavo, eu não entendi o que você quis dizer. Gustavo, me fala um pouco mais sobre isso. Clica na Débora lá, que ela, essa mulher trabalha até 4 horas da manhã. Então, ela vai estar ali para te ajudar, pode ter certeza. Então, assim, é algo que a gente vive, é algo que a gente... É algo intrínseco, de verdade. É com Então, amor. exato. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, conte com a gente. Se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, seja uso recreativo ou não, preste atenção, né? Se você conhece alguém que está precisando de ajuda, ofereça ajuda. Ofereça ajuda, que nós estamos à disposição 24 horas por dia. Quando a gente fala de propósito da vida, eu vou ser ousado de dizer que eu encontrei o meu. Então vamos lá. Bora vencer. Bora vencer. Bora vencer. E a Silvana nem respondeu aí o negócio da live. Ela respondeu. Disse que ela Respondeu? topa. E botou os Ela olhinhos. topa? Topa. Da enquete, vamos lá. Finaliza ainda me Vamos chamando fazer de novas workaholic. enquetes. A escolha eu vou participar aí, ó. Workaholic. Sério, Jesus Só um amado. pouquinho. Vamos pra cima, tá, pessoal? É isso? É isso. Que Deus abençoe a todos. Nossas portas estão abertas. Precisou de ajuda, é só chamar. Bora vencer. Um grande beijo a cada um de vocês no coração. Fiquem com Deus. Beijo, fiquem com Deus. Vai ficar gravada, bora vencer. Bora vencer. Fui. Fui.